Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal do Celuz. Sejam bem-vindos. Meu nome é Renata Barros. Estou com o nosso querido irmão Oric Mota, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, trazendo o tema de hoje, influências espirituais. Muito obrigada por aceitar o convite, Oric. Seja bem-vindo. Eu farei uma leitura para harmonizar o ambiente do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. O próximo. Referir-se ao próximo como a um estranho é tão esquisito quanto referir-se a um livro como se for um alfinete. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus, que é a alma de tudo. Um só corpo há e um só espírito. O mesmo vinho da mesma colheita não deixa de ser o mesmo vinho por estar distribuído em 10 barris, e de lá passar a 10.000 garrafas e destas a 30.000 copos. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha divina. Tudo é um. Tudo é a substância, tudo é a mesma substância, já que a única substância com realidade objetiva é Deus. Então somos Deus? Não. Temos a centelha divina, como o espelho tem a centelha do sol, e a reflete, se está limpo. Assim refletiremos o Pai, tanto melhor quanto mais puros estivermos. Mas somos todos realidades subjetivas que só existem enquanto o Pai existe. Da mesma forma que o espelho só reflete quando há sol e luz. A substância divina, sem nada perder de si mesma, emite seus raios, e nós, espelhos, refletimos sua centelha, recebendo dele vida, luz, força, energia, tudo. De nós mesmos nada somos e nada valemos, tal como um espelho num porão escuro, dele temos tudo. E, no entanto, Deus não é a soma de todos nós, da mesma forma que bilhões de espelhos jamais formariam um sol. O Sol existe, age, opera, independentemente de um ou de bilhões de espelhos. Mas nenhum espelho refletirá o Sol que não esteja diante dele. E em bilhões de espelhos, o Sol refletido é o mesmo. Portanto, todos os espelhos brilham pela luz do mesmo Sol. A luz de todos é a mesma luz. Assim, nas criaturas, a luz que nelas existe é a mesma. E todos somos uma só luz, porque todos vivemos da mesma e na mesma substância divina. Então, gostaríamos de agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje e pedir que os bons espíritos estejam conosco na palestra de hoje. Que assim seja. Então, a palavra é toda sua, Oric. Boa noite a todos. Saudações fraternas, você que nos assiste. É com muita alegria que nós recebemos esse convite para essa conversa, esse bate-papo acerca das influências espirituais. Hoje nós somos influenciados de diversas formas, né? Praticamente de muitas formas. E em que plano que se dão essas influências? Porque se você observar atualmente nas mídias sociais, surgiu a figura de uma pessoa chamada influencer, né? Essa pessoa que tem um canal numa dessas mídias, ela movimenta milhões de seguidores, milhares de seguidores que seguem tendências, seguem modas, gostos, posturas, e a gente percebe que essa influência nem sempre é positiva. Muitas vezes
essa influência que é exercida sobre esses seguidores se baseia em algumas estruturas sociais, ou em consumo, em diversas coisas. Se, do ponto de vista material, nós temos essa ação da mídia, através de pessoas que influenciam tanto para consumo, para moda, para tendências de pensamento, ideologias, enfim, os assuntos são os mais diversos possíveis. Se a gente analisar essa coisa funcionando nesse padrão de ação e de alcance, em que ponto a influência do plano espiritual é necessariamente uma obsessão? Ou seja, a influência acontece em quais planos? Ela acontece no plano físico, ela acontece também no plano extrafísico. A influência, quando se dá uma influência espiritual, ela é necessariamente uma obsessão? Será que, a rigor, nós teríamos uma influência espiritual? Ela seria uma obsessão? Claro que não. A gente também não pode fazer esse alarme acerca de uma influência espiritual, mas ela pode vir tornar-se uma obsessão? Com certeza, sim. Dependendo da ação que do alcance que essa influência se deu, da persistência com qual ela se manifesta, certamente, naturalmente, ela tende a crescer num processo evolutivo e produzir uma obsessão aí, com a anuência, naturalmente, do influenciado. Né? Porque hoje você tem a figura do influenciador e do influenciado. Acontece do ponto de vista do plano espiritual para cá, o que é que de mais comum nós conhecemos. Né? Mas acontece também daqui do plano físico, plano extrafísico, também acontece. Então, nós podemos influenciar os espíritos? Certamente que sim. Os espíritos nos influenciam. E os espíritos no plano espiritual, eles podem influenciar uns aos outros? Será que isso pode acontecer? Naturalmente, né? É a influência do desencarnado para o desencarnado. Então, a gente percebe que tanto no plano físico, tanto no plano de tecnologia, você tem a influência que acontece nas mídias sociais, mas você tem a influência de grupos também, você tem influência dentro do lar, né? Quando alguém tem um pensamento dominante e influencia o outro, no caso da esposa, do esposo, do pai, do filho, enfim, são influenciados, as influências dentro da família. Então, assim, é um leque tão grande de influências e possibilidades que isso alcança, que a gente faz uma análise mais profunda, mas como nós estamos falando de espiritismo, né, e essas coisas têm repercussão, a gente está pensando um pouco mais na influência espiritual. É dessa influência, necessariamente, que nós queremos falar. A gente não vai fazer uma abordagem acerca das mídias sociais, ou de como funciona a ação dos influencers. Enfim, na questão 122, que é uma questão do Livro dos Espíritos, a gente se liga muito numa questão, quando se fala em influência, né, que é a questão 459, que no meio espírita todo mundo decorou essa questão. A questão, influi os espíritos nos nossos pensamentos? E a resposta está na ponta da língua, influi a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Então, todo mundo conhece essa questão. Mas Kardec vem falar, na questão 122, é uma pergunta muito interessante, né? Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Ele está se referindo ao momento do desenvolvimento espiritual. Ou seja, nós somos todos criados simples e ignorantes, a gente parte, todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, de um marco zero, e desse marco zero nós vamos traçar naturalmente um timeline que vai traçar a linha evolutiva do espírito. Logo no seu início ali, quando é ainda simples e ignorante, em que o espírito não tem maturidade ainda, está num processo de aprendizagem, é isso que ele está perguntando. Ele pode gozar de liberdade, ou seja, do livre-arbítrio, para escolher o caminho, ou seja, ele diz assim, há neles algum princípio qualquer, qualquer tendência que os encaminhe a uma senda, de preferência a outra? Ou seja, há algum elemento externo ou interno que encaminhe, ou há uma tendência que encaminhe esse espírito para uma senda, ou para um caminho ou para o outro? Assim, alguém vai influenciá-lo de alguma forma de que ele vai escolher alguma coisa? Os espíritos respondem.
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências é que cede, em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram, né? Se a pergunta ela é muito bem elaborada, inteligente, a gente observa o seguinte: quando o codificador faz um questionamento, ele se baseia no método para questionar, uma pergunta, né? De como ele vai fazer essa pergunta. Então, o que ele traça inicialmente? Identifica um cenário. Nesse cenário, ele faz o exame de uma questão que está dentro desse cenário, no caso ali, o desenvolvimento do espírito, e a resposta do espírito dos espíritos é bastante interessante, porque ela vai te dar a resposta sobre o comportamento desse espírito, de que situação que ele se encontra, e ele te mostra os desdobramentos desse pensamento, né, do psiquismo, daquilo que a gente agrega em termos de mitos, das crenças populares, de que um foi influenciado, a questão da família inicial que o espírito se refere aqui, de que o casal, Adão e Eva, foi influenciado por uma serpente, não é? E o mito do pecado original, né? Ou seja, ceder à tentação e outros resistiram, que é a questão do pecado. Mas Kardec ele desdobra essa questão, então tentando encontrar a causa raiz do problema. Já que houve uma influência, eu preciso achar uma causa raiz, já que eu estou trabalhando num cenário que detectei um problema. E ele vai à causa raiz perguntando: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? E os espíritos são muito claros, eles dizem dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, dessa ação espiritual que se manifesta de um influenciador sobre um influenciado, que se manifesta na intenção de lograr êxito e de satisfazer-se com aquilo por pura maldade, as pessoas projetaram no seu psiquismo a ideia de Satanás. Naturalmente, está preso a uma série de mitos e tem uma construção que se dá a um tempo muito mais do passado distante, né? Da criação do homem com suas crenças, divisão de bem e do mal, enfim, de uma dualidade que ainda está presente na nossa cultura. Mas isso vem lá de trás, e essa crença ainda está presente no imaginário popular. Ou seja, os espíritos obsessores ou os espíritos imperfeitos, eles são classificados na figura de demônios. Eles são vistos como demônios, e aí se dá o nome de Satanás, enfim, os diversos nomes, né? Aí Kardec, na questão 122b, ele pergunta: mas tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ele encontrou a causa raiz, que é um ser que se manifesta ali. Mas ele pergunta: esse acontecimento, ele se dá até que ponto? Qual é o alcance dessa proposta de influenciação? Até onde isso alcança, né? E os espíritos respondem: acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos desistem de obsidiá-lo. E a resposta é bastante interessante também. Porque ele vem falar sobre uma questão de libertação, que se dá a partir de um processo de maturidade e crescimento espiritual. Quando Jesus vem falar para a gente sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, essa frase é extremamente profunda e ela tem um alcance que assim, a gente não consegue enxergar em primeiro momento. Se perguntarmos para vocês o que seria o caminho que Jesus fala, o ensinamento moral. Mas ele fala: eu sou o caminho, o ensinamento moral. A verdade, o que seria a verdade? O ensinamento espiritual. E o que é vida? Já que ele diz que ele é o caminho, o ensinamento moral, ele é o ensinamento espiritual e ele é vida. Vida em todos os aspectos, não apenas a vida no sentido biológico, naturalmente que não, mas vida no sentido relacional, das relações interpessoais, das relações afetivas, das relações familiares, das relações profissionais,
das relações na via pública. De todas as formas, nós encontramos vida se manifestando em atos e atitudes, em comportamentos, em relações. E para que essas relações possam se manifestar, ou possam crescer, ou possam se dar de maneira sadia, naturalmente, o ensinamento moral, ele conduz às boas relações, ou nos conduz a procurar boas relações, ou equilibrar, calibrar essas relações. Mas, para isso, é necessário que nós tenhamos um ensinamento espiritual, para saber a consequência e a causa de efeito dos nossos atos, para que a gente possa ter um sensor que ele tenha condições, inicialmente, de calibrar esses pensamentos, de calibrar atitudes, ou de, naturalmente, frear algumas tendências. E esse aspecto é importante. Se Jesus está te trazendo isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, é no momento em que nós, quanto mais nós nos afastamos do mal, que nós alcançamos essa elevação, esse desenvolvimento, essa maturidade espiritual, mais distante nós ficamos do mal e mais perto nós ficamos de Deus. Então, assim, o espírito que vai tentar me influenciar, ele não vai ter o alcance da sua proposta, já que essa proposta ela não tem nenhum impacto sobre mim, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, porque vai encontrar um ser estruturado, um ser educado do ponto de vista espiritual, um ser conhecedor dos ensinamentos morais e que vai fazer, naturalmente, uma ação reativa a essa proposta. Então, eles desistem, porque eles não vão encontrar. É como se alguém vem falar para você, fofocar de alguém, e você não dá ouvidos, e a pessoa tenta, e você continua sem dar ouvidos, e essa pessoa acaba desistindo de levar a fofoca adiante, ou de levar aquela coisa adiante, ou aquela ideia que você... Não, essa ideia eu não concordo, sinto muito, eu não vou trabalhar com isso, e esquece. E a pessoa acaba desistindo, né? E a gente vai perceber exatamente aqui nessa questão 122, que no início, assim, a gente se deixa da nossa elevação espiritual, da nossa trajetória, melhor dizendo, nós nos deixamos influenciar muito facilmente. Mas isso acontece também na atual existência. Assim. Embora a gente já tenha caminhado tanto e passamos por diversas encarnações, a gente percebe que muitas vezes nós nos deixamos influenciar. Eu falei na questão inicialmente aqui dos influencers, das mídias sociais, e eles influenciam pessoas. Por que você utiliza determinada marca de shampoo? Por que você compra determinada marca de aparelho eletrônico como um celular? Porque a mídia ela tem uma proposta, um projeto de endomarketing, que ela alcança você de diversas formas. Ou seja, nós somos invadidos a todos os momentos por propagandas, por ações de marketing, por planos de comunicação e até por um aspecto da tua consciência. Se você analisar os fast food, os grandes fast food que utilizam cores amarelo e vermelho, essas cores têm uma representação que elas vão atingir você a nível de uma consciência subliminar. Isso vai te provocar fome. Então, se você passa em frente, por exemplo, a lanchonete como McDonald's, Girafa, uma outra qualquer, você vai perceber que elas sempre trabalham com vermelho e amarelo, que são cores fortes, e que, do ponto de vista subliminar, elas despertam a fome. Ou seja, então a proposta, se a ciência do marketing consegue alcançar você, te vender um produto, ou fazer que você consuma alguma coisa, imagina os espíritos, que estão numa posição privilegiada, que te conhecem profundamente, que têm um alcance sobre os seus atos, porque eles enxergam o que você está pensando. Porque o nosso pensamento é matéria mental, e nós plasmamos a imagem daquilo que nós nos apegamos. Se eu penso insistentemente sobre alguma coisa, naturalmente eu estou formando formas pensamento, eu estou plasmando, melhor dizendo, formas pensamento, e essas formas pensamento, elas gravitam a minha psicosfera pessoal, e ali eu me delato sobre aquilo que eu estou pensando. Então, a espiritualidade vai conseguir imaginar, porque ele está me influenciando, mas para que um processo de influenciação aconteça, ele tem que se partir de alguns aspectos, né? De dois elementos fundamentais que a gente chama de afinidade e sintonia. O que é afinidade? Afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade, desculpem, conformidade de gostos.
interesses, sentimentos, propósitos e pontos de vista. E o que é sintonia? A sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm a afinidade. Ou seja, e pelos mecanismos da lei de afinidade, a sintonia constitui uma lei inderrogável. E quais são as implicações e consequências disso, né? É isso que a gente pergunta. Ou seja, a afinidade é uma faixa de união em que nós nos integramos uns com os outros. Então, a gente tem essa afinidade. Em tudo da nossa existência, nós conseguimos enxergar essa integração. Ou seja, de forma que afinidade e sintonia é uma coisa que diz Emmanuel, eu vou até ler aqui o que Emmanuel diz lá em André Luiz diz nos Domínios da Mediunidade, melhor dizendo. Em tudo nós temos integração, afinidade e sintonia. De uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Todas as coisas que estão no universo vivem em regime de afinidade, desde o átomo até o arcanjo. Tudo é atração e sintonia. Nada te alcança na existência é ocasional. Ou seja, ou é fruto de uma reação sem nexo. Tudo tem um nexo causal. Tudo tem uma relação de causa e efeito. De forma que o nosso livre-arbítrio ele indica com extrema precisão a frequência que nós nos ocupamos, que a gente ocupa no cosmos, né? Uma vez que cada um de nós deve a si mesmo assim, escolher a conjuntura favorável à adversa que a gente se coloca, em virtude das nossas escolhas. As escolhas são livres, agora a colheita vai ser sempre obrigatória, né? Então, se nós nos colocamos ali, como diz Emmanuel, todo aquele coração que palpita, trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Todo aquele que trabalha afastado de Jesus não se assemelha ao Cristo, então fica mais distante dele, né? O Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz uma proposta bastante interessante. Ele diz: com os teus pensamentos, com a vontade, naturalmente não com essas palavras, mas o que ele está dizendo é o seguinte: disse Jesus: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Ou seja, a nossa vontade ela está apontando o rumo daquilo que a gente quer. E se eu busco, no sentido aqui que eu disse, pedi e vos será dado, se eu busco fugir da influência, encontrar forças para fugir disso, naturalmente eu vou fugir, eu vou encontrar e a porta será aberta. No Livro dos Espíritos tem mais uma questão que me chama bastante atenção, que é a questão 484, que ela diz o seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los. Nós podemos nos tornar viciosos, não sendo? Sim. Se eu me deixar influenciar. Se eu me deixar influenciar por qualquer ideia, essa ideia pode me levar a uma viciação. Então, assim, os homens viciosos, ou que possam vir a sê-lo. Daí, sua afeição por causa de semelhança e de sensações. Como é que a gente faz as nossas amizades? Como é que nós construímos as nossas amizades? Por interesses e gostos. Alguma coisa que vai chamar a atenção ali, assim, que vai me unir àquela pessoa para que eu compartilhe, às vezes, os mesmos gostos com ela, ou algum interesse. Eu falo interesse no sentido de tirar vantagem, naturalmente que não. Mas interesses comuns que unem as pessoas. Então, se eu tenho um determinado interesse sobre alguma coisa, se a pessoa se aproxima de mim e tem um interesse sobre a mesma coisa, é natural que você tenha uma tendência ali, eu tenho um ponto de contato para construir uma amizade. E se eu gosto das mesmas coisas que ela, por exemplo, se eu gosto de livros, eu vou me reunir com pessoas que gostam de literatura, e a gente entra no clube do livro, clube da leitura, e nós trocamos informações, e a gente faz uma série de coisas aí para manter esse gosto. Se alguém que gosta de futebol e que enfim, de diversas formas, vai se reunir com pessoas ali também que gostam das mesmas coisas. Os espíritos seriam diferentes? O espírito vai se aproximar de mim para tirar a vantagem. Eu vou
aurir o hálito mental do Warwick, aproveitando que ele está consumindo tal coisa. Então, eu vou também absorver esses vapores, alguma coisa. Então, ele vai se unir a mim para tirar uma vantagem, para aproveitar de alguma coisa. E se esse meu comportamento ele reflete uma inferioridade, uma imperfeição, naturalmente eu vou encontrar espíritos que se comprazem com isso e que encontram em mim uma ponte ali, uma forma dele satisfazer os seus desejos. Então, vai se aproximar de mim. Só que essa aproximação ela é bastante sutil. Por isso que as obsessões começam ali com Kardec, na questão 459, a gente voltando agora a ela, fala que os espíritos influenciam. Sim, por isso que eles se aproximam ali e estabelece a partir de um processo que vai de uma obsessão simples, né, fascinação até uma subjugação. Começa por uma influenciação. E se eu dou aso, se eu deixo que essa influenciação cresça e que eu realmente compre aquela ideia, eu vou me fascinar por aquela ideia. É isso? E, sim, esses dias eu estava vendo um programa, semana passada, e as pessoas estavam tratando o entrevistador, até uma entrevistadora que estava conduzindo o programa sobre educação alimentar, excesso de peso, e tinha diversas pessoas que passaram por cirurgias, educação alimentar, por planos de ginástica, enfim, que conseguiram perder aquela questão do excesso de peso e entrar numa situação diferente. E tinha uma entrevista de uma moça que era modelo, era um modelo plus, que enfim, ela atinge um nível de público diferente, que tem um peso maior, e chama bastante atenção porque você tem diversos nichos de consumo, né? E ela fez uma educação alimentar, ginástica, emagreceu, e os seguidores dela ficaram revoltados. Por que ela emagreceu? Quem que eles iam seguir agora, né? Então, assim, quando eu digo que a influenciação, ela às vezes é negativa, ou a forma que as pessoas se apegam a isso, às vezes é prejudicial porque gera quase que uma obsessão coletiva. Assim, as referências, elas passam a ser equivocadas em cima de posturas que, às vezes, a gente não tem coragem de mudar. Então, quem é o grande influencer da história da humanidade? E que é a influência mais positiva que nós podemos conhecer? Jesus. Jesus é esse grande influenciador, que é a influência positiva e que nós devemos buscar. A influência livre de apegos, livre de tendências, de outras coisas qualquer, mas uma influência que te leva a um sentido de um crescimento, sem necessidade de clichês, de deturpação, ou enfim, de fanatismo. É isso que a doutrina espírita busca, através do Evangelho Redivivo, a influência de Jesus em nossas vidas. Se você analisar a influência de Jesus nas nossas vidas, você perceber que o tempo que você está dentro da doutrina espírita, ou dos comportamentos que você tem hoje, você modificou seu padrão de comportamento, de atitude, de pensamento, em função dessa influência positiva. Aí sim a gente consegue perceber que nós não estamos nos apegando a um determinado pensamento, mas nós estamos nos libertando para chegar ao Pai. Mas é interessante falar que todo esse processo, todos os elementos do pensamento de comunicação, ele passa por pensamento e vontade, né? Nós estamos imersos em fluidos. E aquilo que a gente coloca para fora em termos de pensamento, ele é movimentado inicialmente. Tudo que nós pensamos inicialmente, ele nasce no pensamento. Se eu penso numa viagem para daqui em dezembro, essa viagem eu pretendo ir à Europa, eu começo a construir esse projeto no pensamento, até que eu consiga materializar aquilo que eu pensei. Talvez leve 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu pretendo materializar. Mas o pensamento nasce, as tendências nascem intimamente. Então, o pensamento de vingança, de alguma coisa, vai nascer inicialmente e a pessoa vai materializar aquilo. Então, todo esse processo ele passa por 3 fases. A primeira fase é a fase de atração. A segunda fase é a fase de aproximação. A terceira fase é a fase de envolvimento. Então, eu me senti atraído para alguém. Uma fase de atração. Mas eu preciso me aproximar, eu sentir atraído se houver repercussão, se houver anuência, né? Porque nós partimos de uma vontade de apelo e uma vontade de aceitação. Toda vontade de apelo exprime um desejo,
uma necessidade, uma fragilidade, o interesse de saciar alguma coisa, um interesse qualquer. E a vontade de apelo é aquela vontade que compra esse apelo, a vontade de aceitação, desculpe, é a vontade que compra esse apelo. Então, ela estabelece uma conexão. Não, eu vou aceitar o que você está pedindo. Então, estabeleceu, houve uma atração, houve. Então, há uma aproximação. Né? Há uma aproximação e depois começa o envolvimento. Só que na fase do envolvimento existem 3 cenários. O primeiro cenário é a influência mental dessa fase de envolvimento. Ela é muito sutil e a gente, às vezes, não percebe que essa influência está se dando. A segunda fase, na verdade, existem quatro fases. Né? A segunda fase é uma influência mental e física. A terceira é um domínio parcial da mente e do físico. E a quarta é um domínio total, e quase que total da mente. Total do físico e quase que total da mente. Então, um cenário que era de uma simples atração se transformou na dominação. Até onde eu deixo isso alcançar? Até onde eu me permito que isso aprofunde e traga essas consequências de uma dominação? E nós vemos isso do ponto de vista das obsessões, levando a doenças, desequilíbrios, enfim, até desencarne. Nós vemos isso do ponto de vista das relações que nascem, que é uma obsessão também de encarnado para encarnado, que nasce de uma simples atração, transforma na aproximação, e a pessoa tem um envolvimento tal que leva aquela pessoa ao desequilíbrio, ao domínio total. Assim, nós vemos isso direto na mídia, né? De como isso alcança. Então, começa por uma simples influência que é permitida. Por isso, a frase de Jesus, vigiai e orai, porque é necessariamente nessa ordem, a gente tem que estar atento. Né? Aquilo que é bom para mim, está me prejudicando até que ponto? Até que ponto eu tenho que ceder para agradar o outro? Até que ponto eu posso deixar que o desejo do outro seja superior ao meu? E até que ponto aquilo vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para ele? Vai fazer bem para não sei quem? Enfim, não importa. Até que ponto eu estou me escravizando a essas influências? O que isso está trazendo de benefício para mim? E quando a doutrina espírita coloca essas possibilidades de reflexão acerca daquilo que você está vivendo, o que você está passando, sobre o que está experienciando, as respostas ela tem que ser do ponto de vista do bom senso, né? Da sensatez, de que você vai analisar sobre qualquer aspecto se aquilo é bom ou ruim. E é isso que a doutrina te dá a possibilidade através do desenvolvimento de um sensor interno. Esse sensor ele vai ter capacidade de definir o que é certo e o que é errado, não baseado em estruturas que você recebeu por modismo, mas estruturas construídas a partir de elementos significativos, estruturantes, que tenham um sentido lógico. Porque se eu baseio os meus conhecimentos sobre o que é certo ou errado, baseado em clichês sociais, em modismos, isso nem sempre está correto. Está equivocado. Então, é por isso que a gente fala que Jesus é o grande influenciador da humanidade, que deve realmente ser seguido, porque são as posturas que nós praticamos no sentido de comportamental, de atitude, não no sentido de fanatismo, de um ser super religioso, não necessariamente não, mas de um homem integral, de bom senso. E é isso que a gente busca, né? É interessante quando a gente fala desse assunto, porque assim, a gente acaba fazendo um paralelo com os acontecimentos mediúnicos, né? Para que haja uma comunicação mediúnica, que vai estabelecer uma relação entre encarnado e desencarnado, são 2 sistemas diferentes, que eles precisam interfacear entre si. Então, se você imaginar, por exemplo, ali, que você tem um campo mental do espírito. Vamos simbolizar que ele esteja representado por um círculo. Esse círculo simboliza o campo mental do espírito. E o meu campo mental também está simbolizado por um círculo. Mas são sistemas diferentes, porque eles vibram em frequência diferentes. Leon Denis nos ensina que nós, encarnados, vibramos esse ciclo mental em uma frequência de 1000 Hz por segundo. Então, um ciclo do meu
um movimento desse ciclo mental, dessa expressão, da minha vibração, melhor dizendo, ela vai girar 1.000 Hz por segundo, né? Do espírito desencarnado, ele vai estar em torno de 1.500 Hz por segundo, ou seja, há uma diferença de frequência, porque são ranges de frequência diferentes. Então, é necessário que um baixe a frequência, o outro equilibre, e até quando nós nos alimentamos mal, ou quando estamos presos ao álcool, essa frequência pode ficar ainda mais lenta, né? Então, para que haja essa comunicação, para que interface esses dois sistemas, é indispensável que o perispírito exerça uma ação sobre o outro. Então, ali uma interpenetração dos campos mentais. Você vai ter uma interseção entre esses círculos, desculpem. E esses círculos vão fazer essa interseção, que ela, a princípio, pode ser leve, e ela pode ser repelida, ou vai sendo aceita na medida em que a gente vai percebendo deixando que essa coisa cresça, deixando que se desenvolva. Isso acontece do ponto de vista mediúnico quando nós deixamos que os espíritos se aproximem, e nessa aproximação a gente vai sentir as impressões. Então, as impressões vão se manifestar de que forma? Através de respostas orgânicas. Quais são as respostas orgânicas que essa impressão que os espíritos trazem sobre nós? O espírito traz um problema, traz uma dor, traz uma dificuldade. Pode se dar através de uma manifestação física, em que eu vou sentir dor de cabeça, um enjoo, vou ter uma variação de humor. Vou ter uma série de respostas orgânicas relacionadas àquelas impressões que eu estou recebendo, porque os campos mentais se interpolaram e se interpenetram, e ele começa a mandar impressões que a minha organização física vai traduzir pelos mecanismos orgânicos que eu possuo. Então, eu traduzo essa mensagem e tem uma repercussão orgânica que é exatamente o que ele está sentindo. Então, ali uma combinação fluídica e magnética, né, do espírito comunicante, ou seja, há uma interligação mente a mente. Porque houve inicialmente ali um processo de atração, aproximação e envolvimento. E como isso funciona, é interessante como isso funciona, né? Como é que ocorre essa questão? Kardec diz o seguinte na questão 388. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Na 388A, ele diz, esse fluido será o que designamos com o nome de eletricidade? Ele diz, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que é chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita e mais sutil que se pode imaginar. Então, as manipulações que tem dos fluidos, ou a condução, que a gente ainda não conhece bem, não tem esse domínio, vão estar situados em alguns elementos que vão produzir uma ação magnética. O que é que vai produzir essa ação magnética, no caso de uma ação, por exemplo, mediúnica, em que a gente vai tentar fazer um paralelo com uma ação de influenciação? Eu preciso ter ali naquela equação alguns termos, né, para que essa equação se desenvolva com algumas variáveis também. Então, para que a ação magnética aconteça, eu tenho que ter um termo nessa equação que é um espírito. Eu tenho que ter a vontade. Eu tenho que ter o perispírito, que é o elemento que vai fazer essa interface com outro sistema. E eu tenho que ter um elemento que é um fluido, que ele pode variar, dependendo da quantidade ou de como ele é utilizado. E tem um corpo físico. E a gente tem um algoritmozinho básico, assim, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, todos os acontecimentos que se dão é porque o espírito quer. O processo de mediunização, ele não está limitado ao momento da sua ocorrência, como diz lá o André Luiz, tá? Na verdade, bem antes da manifestação mediúnica propriamente, já pode ocorrer o serviço espiritual de preparação do médium, como noticia André Luiz. Ele diz, a operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, foi convenientemente ambientado, e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas
receber um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis dos corpúsculos de Newton, do tigroide, né? Necessários aos processos de inteligência. O que a espiritualidade fez aqui, quando André Luiz nos ensina isso? Ela inibiu os pensamentos grosseiros, para que a comunicação ela se desse com qualidade. Se, dentro desse processo de um acontecimento mediúnico, que se dê com qualidade, a espiritualidade influi para que os pensamentos grosseiros sejam inibidos, essas manifestações não prejudiquem, vamos pensar agora o contrário, fazer uma engenharia reversa desse processo? Do ponto de vista de uma ação má, que o influenciador deseja emitir sobre o influenciado. O que é que ele vai fazer? Ele vai inibir o que o influenciado tem de bom, ou que aquele potencial influenciado tem de bom, para que ele possa agregar os elementos da influenciação que ele deseja imprimir. Então, é o contrário do que se faz lá. Naturalmente que as técnicas são muito parecidas, e os objetivos são diferentes. Você tem aí duas formas de ação para buscar objetivos diferentes. Então, essa questão da influenciação, nós temos que estar muito atentos a isso. Temos que estar sempre ligados, porque assim, ela acontece em todos os planos, acontece de diversas formas. E a questão do vigiar e orar, que Jesus nos ensina e que a espiritualidade chama tanto atenção, é a atenção que nós devemos ter sobre o que está vindo na nossa mente, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, né? Em que surge uma porção de teorias acerca da própria pandemia, acerca de determinadas coisas, você vê surgir um monte de ideias estapafúrdias, assim, que foge aquilo que é natural, e que está totalmente afastado do que é lógico. Então, a espiritualidade vem nos auxiliar, a gente está passando por uma situação difícil, e a gente tem que manter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional disso, para que a gente não aceite influências e acabe entrando por vieses, caminhos totalmente prejudiciais, e vão trazer prejuízos às nossas estruturas, à nossa estrutura espiritual, à nossa estrutura emocional, à nossa estrutura familiar, de uma forma geral, à nossa estrutura social. Então, essas coisas que a gente pensa que, a princípio, não fazem muita importância, elas têm uma ação muito efetiva e ela é de longo e médio alcance, né? Ela é de imediato. De imediato, em muitos casos, mas, geralmente, essa ação ela é muito sutil. É como eu falei, por que você compra determinadas coisas? Né? Por uma ação que se dá através de um estudo, de processos, de conhecimento, que acaba te fazendo consumir. E os espíritos estão numa situação que vão te influenciar dessa forma. Então, pensamos o seguinte: o nosso grande influenciador é Jesus. E é esse que nós devemos nos prender e buscar sempre a inspiração através da prece, dos bons exemplos, da boa postura da nossa mente, para que a gente possa estar em paz e possa estar numa situação de proteção através dos ensinamentos e conhecimentos que temos, para nos mantermos, sobretudo, na situação que passamos, né, do equilíbrio e bom senso. É isso que a gente queria conversar um pouquinho. Que Jesus nos ampare e nos conduza hoje e sempre. Assim seja. Maravilha, Warwick, maravilha. É uma grande reflexão, né, que precisamos ter no momento atual que estamos vivendo, né, com a influência da internet, das redes sociais, né, da mídia, para que a gente consiga realmente manter nosso equilíbrio, né? Para que sejamos um foco de equilíbrio para os nossos familiares, para as pessoas que nos rodeiam, sempre tendo Jesus como nosso modelo, né? Não existe modelo e influencer melhor que ele, né? Exatamente. Não tem mesmo. Não tem mesmo. E a importância, principalmente, do padrão vibratório, né? De como a gente precisa realmente elevar nosso padrão vibratório com bons pensamentos, bons comportamentos, que assim a gente também auxilia a influência dos bons espíritos, né? E não os afasta. A gente acaba Exato. trazendo-os para perto, né? Exatamente. Que maravilha, foi ótima a reflexão da noite de hoje. Eu te convido para Eu fazer a agradeço. nossa oração final, Vamos. tá? Vamos, então, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus,
para agradecermos a oportunidade, Senhor, de estudarmos a doutrina espírita, mas, sobretudo, nesse momento, para solicitarmos o amparo dos nossos irmãos maiores, no fortalecimento dos nossos pensamentos, das nossas posturas, e que, sobretudo, estejamos sempre abertos à aproximação desses irmãos maiores, desses anjos guardiães, que nos guiam, que nos conduzem, que muitas vezes nos afastemos. Mestre de amor e bondade, permite, Senhor, que encontremos forças para superar as nossas imperfeições, mas, sobretudo, que a luz do Teu Evangelho possa ser a lanterna inapagável das nossas vidas, iluminar os caminhos e nos conduzir rumo aos nossos processos evolutivos. Que a Tua paz nos ampare e nos conduza hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, agradeço de coração, né, você ter aceitado o convite da nossa casa para fazer para termos essa conversa na noite de hoje. Muitíssimo obrigada. E Eu que obrigada, agradeço. obrigada. E obrigada a todos que nos acompanham, assistam, compartilhem, curtam, né, nossas palestras. Estamos aqui para tentar levar um pouquinho, né, da palavra de Jesus, para que possamos manter o nosso equilíbrio, né, no momento que estamos distantes presencialmente, mas estamos ainda conectados, né, com o auxílio da tecnologia, ainda estamos conectados com todos vocês. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.